fechamento com chave de ouro. Boa noite a todos. Vamos fazer o fechamento com chave de ouro, agora com a doutora Luana Pedrosa de Figueiredo Cruz, mestre e doutora pela PUC de São Paulo, professora da Universidade de Itaúna, que nos honrará com a exposição final, e auxiliada pela doutoranda Fado. Também bem-vinda, uma vez mais, aqui na Universidade Paranaense, e é uma satisfação muito grande, né? A professora Luana é mais do que uma amiga, ela é uma irmã, de muitas lutas e muitas batalhas. Já fizemos tantas coisas juntos, né, Luana? E não interessa quantos dias faz que nós não nos vemos, estamos sempre com saudade, né? O botão da saudade está sempre acionado. Então, é uma satisfação vê-la, ainda que virtual, né? E espero que possamos recebê-la fisicamente, você e a Fábio, provavelmente depois do doutorado, para que também possa participar de bancas conosco. Então, uma vez mais, minhas boas-vindas e passo a palavra para a sua exposição. Na sequência, a Fábio fará as 2, 3 indagações dela. E se a turma tiver alguma coisa a mais, ela também, a Fábio, fica responsável pela coordenação. Muito obrigado. Obrigada, professor Luiz Manuel. Boa noite a todos aqui, né? Cumprimento a todos, é sempre um prazer, como eu falei. Qualquer coisa na Universidade Paranaense, para mim, é sempre um motivo de grande alegria, porque, de fato, eu me sinto em casa. Ouvir o professor Luiz Manuel, que é o homem do coração de pedra, dizer que a saudade é sempre imensa, somente abrilhanta ainda mais a minha sexta-feira. Né? Ele foi lá, trocou de roupa para estar com uma cor coordenada com a minha, isso sim que é sintonia de irmãos, né? A Fádua também não está longe aí não, né, Fádua? É um prazer enorme também participar desse evento aqui com a Fádua, que é minha queridíssima e competentíssima orientanda de doutorado, escrevendo sobre né, ela tem a coragem de escrever sobre temas que ninguém fala, que é do processo penal coletivo, está fazendo um estudo sobre a coisa julgada no processo penal coletivo. Então, não bastasse ela querer falar de coisa julgada, ela fala de processo penal, e não bastasse ser processo penal, é o processo penal coletivo, que tem como, inclusive, acho que a única obra que existe hoje específica sobre o processo coletivo é do outro professor que vocês tiveram a honra de ouvir hoje, que é o professor Gregório Sagra, né, que foi orientador da professora Fádua no seu mestrado. Então, a responsabilidade de todos aqui é imensa. Né? Peço desculpa a vocês se vocês escutarem na minha gravação aqui um plim de WhatsApp, porque eu tive que deixar o meu navegador ligado aqui com o WhatsApp por uma razão de quem é advogado entenderá perfeitamente. Né? Hoje, além de ser um caso de advocacia, é um caso quase de família, porque hoje à tarde, né, cancelaram o plano de saúde da sogra do meu sócio de escritório. Então, nós estamos aí nessa batalha agora no final da tarde para juntar, né, a documentação necessária, tal, aguardando inclusive a comunicação com o cartório para ver se a gente tem alguma novidade, espero que boa. Então, por isso o plim do meu WhatsApp pode estar ligado e pode vir o barulho para vocês. Professora Miriam, sempre um prazer revê-la. Uma alegria imensa. Você entrou alguns minutos antes do professor Luiz Manuel confessar saudade em público. Então, isso aí foi um momento que você perdeu, mas está gravado, depois vai poder rever. Esse tema que o professor Luiz Manuel me convidou para falar aqui é um tema que me é muito caro, né, porque eu tive essa responsabilidade também imensa de participar dessa comissão que foi presidida dentro da comissão do Instituto Brasileiro de Direito Processual, do IBDP, a comissão presidida pelo professor Paulo Lucon, trabalhos coordenados pelo professor Kazuo Watanabe. Por alguma razão, eles me chamaram para fazer parte da comissão, e acabou esse trabalho nosso, foram algumas reuniões, né, alguns meses de reuniões, todas, a gente já dizia, eram as reuniões do professor Kazuo, que começavam às 1, 2 da tarde, terminavam
às 6 da tarde, às vezes às 7, e exaustivamente, durante meses, nós discutimos aqueles projetos que já estavam, inclusive numerados, em curso, de modificação da Lei da Ação Civil Pública, e a ideia foi, porque é que o nome, inclusive, tem, né, esse anteprojeto que nós apresentamos, como um substitutivo aos anteprojetos. É um projeto de lei apresentado em homenagem à professora Ada Pellegrini Grinove, porque ela, de fato, é uma das pessoas que mais contribuiu para a evolução da tutela dos direitos transindividuais no nosso país. Então, foi elaborada a partir dessa comissão de juristas do Instituto Brasileiro de Direito Processual, e o objetivo nosso era contribuir para o aperfeiçoamento dos projetos 4441 e o 4778. Um deles é conhecido como, já até ganhou o apelido de o projeto do CNJ, e o outro. Então, quem inclusive apresentou esse substitutivo foi o deputado Paulo Teixeira, que foi o deputado que havia apresentado um dos outros projetos. Então, trabalhamos a comissão, muito desse projeto também, porque tinha vários dos membros coincidentes na comissão, são ideias que já vinham sendo consolidadas desde o projeto lá anterior, cuja comissão fez parte o professor Luiz Manuel Gomes Júnior, inclusive. Então, por isso, toda essa ligação. Eu estou explicando isso para vocês porque eu acho que é importante, principalmente aqui, que aqui eu sei que em sua maioria são alunos de mestrado, para vocês entenderem o contexto em que a gente tem, de repente, 3 projetos tramitando sobre a Lei da Ação Civil Pública. Já existia aquele anterior, que é excelente, que era exatamente o que eu falei, que o professor Luiz Manuel fez parte da comissão. É um projeto que, por várias razões, acabou ficando parado. Depois veio a apresentação desse outro projeto e do projeto do CNJ. Então, esse projeto que nós temos, e de cuja comissão eu fiz parte, que é o substitutivo, tem uma grande inspiração também, como eu falei, nas ideias que já haviam sido apresentadas anteriormente, no projeto mais antigo, que tinham também todo o espelho lá das ideias também defendidas já pela professora Ada Pellegrini Grinove. Então, a ideia de apresentar esse substitutivo, e aí o que eu vou tentar passar para vocês aqui, realmente vou tentar fazer um resumão, uma espécie de resumão dos principais pontos. O objetivo com esse substitutivo é tentar harmonizar um pouco aquelas disposições que já foram realmente dedicadas tanto ao processo coletivo, quanto à tutela coletiva extrajudicial, por legislações esparsas, consolidação da jurisprudência. Então, nós já temos hoje em dia, a gente já tem um microsistema de ações coletivas formado pela Lei da Ação Popular, pela Lei da Ação Civil Pública, Código de Defesa do Consumidor, e o que se procurou aqui, a ideia vamos então, discutindo aqui com pessoas, e aí toda essa comissão de juristas do projeto do IBDP foi formada por pessoas que efetivamente trabalham com o processo coletivo, tanto na magistratura, na advocacia, no Ministério Público Estadual, no Ministério Público Federal, Defensoria Pública. Então, a ideia de proteção que a gente tenta consolidar agora aqui nesse projeto é exatamente melhorar, se é que a gente pode dizer isso, melhorar aqueles que já haviam sido apresentados. Então, ele sintetiza o trabalho dessa comissão de juristas, tentando dar um tratamento que reflita a realidade do nosso processo coletivo, a realidade do processo coletivo no Brasil e a necessidade de melhoramento. Então, se a gente vê, por exemplo, que é um projeto que tenta
melhorar aquele que já existia antes, juntar com as ideias que já foram trazidas pelo projeto do CNJ e pelos demais projetos, aperfeiçoar a jurisprudência e tentar corrigir, na medida do possível, alguns erros históricos. Então, por exemplo, conforme a gente colocou lá na exposição de motivos, se incluía um artigo específico sobre princípios que regem a tutela coletiva, demonstrando peculiaridade da matéria, criando um ambiente propício para a compreensão, para a aplicação do processo coletivo. E aí eu acho que é importante até deixar claro para vocês, né, que essa sistematização não é só, não, vamos incluir princípios porque nós temos que incluir princípios no início, porque recentemente o Código de Processo Civil inclui princípios, não. Todos esses princípios, desculpa, que a gente optou por incluir lá no projeto, são princípios que nós discutimos de maneira exaustiva e coisas que a gente achou que eram importantes para que aqueles que vão fazer a leitura da legislação compreendam e interpretem a legislação da forma mais adequada possível. Então, nós temos logo de início um artigo específico, como eu falei, sobre os princípios que regem a tutela coletiva, demonstrando a peculiaridade da matéria e qual que é o ambiente, até a expressão que a gente usou foi essa mesma, qual o ambiente axiológico propício para a compreensão e aplicação da tutela coletiva. Houve uma preocupação muito grande também na comissão de não retroagir, não também, às vezes tinha algumas coisas que a gente até imaginava que poderiam ser melhoradas. Olha, isso aqui poderia ser melhorado, mas já existe uma ideia, por exemplo, um segundo item que a gente colocou até lá na exposição de motivos, foi dado um tratamento mais extenso para os direitos individuais homogêneos, disciplinando hipóteses em que nós entendemos que é adequada a tutela coletiva, a possibilidade de tutela puramente declaratória, foi consolidada uma tendência de relevância para aprimoramento da tutela dos direitos individuais homogêneos, e aí até o professor Kazu, o Watanabe sempre tinha uma preocupação muito grande porque ele acha que poderia ser melhorada a definição, tanto do que são direitos individuais homogêneos, como são direitos difusos, mas aí às vezes a gente se deparava e pensava, olha, aqui pode não ser o melhor cenário, a redação que a gente tem pode não ser a melhor, mas é uma ideia que já começou a ser consolidada, é algo que já está minimamente na cabeça daqueles que lidam com tutela coletiva, porque já é uma coisa difícil de lidar, é um assunto peculiar, com regras específicas, então a gente teve essa preocupação também, de não inserir não fazer também uma lei perfeita demais, que atrapalhasse aquela evolução que a gente já fez na legislação. Então, essa foi uma outra preocupação que a comissão teve. Houve uma preocupação grande também em esclarecer esse relacionamento, a relação aí entre as ações coletivas e os casos repetitivos, porque hoje em dia a gente tem realmente essa interseção aí, alguns casos em que a linha é muito tênue isso aqui vai ser tratado por uma decisão de caso repetitivo individual ou por uma tutela coletiva, o que é mais adequado? Então, o projeto tem regras que a gente tenta ou tem a intenção de que sejam claras, pelo menos, para deixar um pouco mais clara essa relação aí entre as ações coletivas, casos repetitivos. Tem uma previsão específica para a escolha de uma ação coletiva quando for o caso, como caso piloto. Que critérios a gente vai usar quando eu tiver aqui, por exemplo, uma ação coletiva repetitiva? Qual é a regra que eu vou usar para escolher o caso paradigma, o caso piloto? Esse caso tem que seguir alguns requisitos mínimos para que ele seja considerado relevante o suficiente, porque o professor Luiz Manuel, que advoga muito, por exemplo, nos tribunais superiores, sabe que esse é um dos grandes problemas que a gente tem, às vezes, o critério ou a falta de critério para a escolha do caso paradigma. Então, isso é uma coisa que a gente procurou colocar, na medida do possível, um mínimo de parâmetro aqui para escolha do caso piloto. Então, se reforçou aí a legitimidade das
técnicas de coletivização que já são previstas no nosso sistema processual individual para tentar harmonizar com o processo coletivo. Por essa razão também, uma das coisas que a gente procurou, né, tenta inserir, a gente sabe que isso, lógico, a gente tentou fazer o melhor projeto possível que a gente acreditava ser real. Então, se inseriu também aqui a legitimidade para garantir ajuizamento da ação coletiva também aos partidos políticos e à OAB, para que reconheça-se também o protagonismo que eles desempenham no ambiente social, né, para chamar também para a OAB, de certa forma, a responsabilidade, porque também é uma responsabilidade, né, a gente pensar, não é um privilégio da OAB a possibilidade de ajuizar uma ação coletiva, é uma enorme responsabilidade. Então, houve, mas isso foi também amplamente discutido. A ideia também é estabelecer uma disciplina mais clara para acumulação de pedidos de forma mais ampla, para permitir, dependendo do caso, a adequação do objeto até o julgamento final. Então, se respeitaria com isso algumas peculiaridades das ações coletivas. Então, a ideia é que a gente tenha, com isso, a possibilidade também de tem uma expressão que o professor Fabrício Fádua usa muito, aquela construção participada do mérito. Essa foi uma ideia que foi muitas vezes não usada exatamente essa expressão, mas essa foi uma ideia que sempre teve muito presente no que a gente discutiu, né? Então, vamos procurar fazer um processo coletivo que tenha o máximo possível a participação de todos para que se chegue a um resultado melhor. Tudo. Gente, eu vou falando e eu vou falando, tá? Pergunto se pode prosseguir, se vocês têm alguma coisa para perguntar, professor Luiz Manuel. Ações, Luana, vão ser feitas todas no final, porque aí você dá uma... Tá. Professora Fado, alguma consideração por enquanto? Também não, né? Então, vou continuar no mesmo ritmo, mais ou menos, que eu estava aqui. Então, vamos lá. Outra coisa que se discutiu bastante, né, uma nova disciplina de fixação de competência para as ações coletivas, para que se estabeleça como competente o foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação, omissão, dano ou ilícito. Então, o que se tentou adotar foi um critério mais moderno possível, de competência adequada para a resolução desses possíveis conflitos envolvendo juízos igualmente competentes. Porque a gente sabe que esse é um problema, esse é um outro problema constante que a gente tem. E aí não só a definição da competência, mas a confusão entre competência. Aí tem um assunto até que eu acho que a Fádua vai tratar um pouco também, né, muito da discussão que existe sobre os limites da coisa julgada. Muitas vezes não é uma decisão sobre coisa julgada, antes disso é uma discussão sobre competência. Então, essa foi uma outra preocupação que a gente teve também, tentar definir limites um pouco mais claros para a definição da competência e fazer com que a competência seja definida de maneira o mais próximo possível do local do dano, né? Eu sei que isso nem sempre vai ser possível, mas isso também foi bastante discutido, porque, por razões óbvias, de fato, aquele juízo do local do dano é aquele que tem melhor condição de proferir uma decisão, de realizar uma instrução mais adequada. Então, essa também foi uma preocupação, de definir critérios mais claros para isso. Estou tentando digitar aqui para adiantar, para ver algumas outras coisas que eu acho que são relevantes de falar para vocês que nós abordamos. A questão da intervenção nas ações coletivas também, né, a gente também procurou dar uma nova disciplina para a matéria da intervenção nas ações coletivas, para evitar
que a concretização de eventual intervenção de terceiros acaba por prejudicar a tempestividade da tutela jurisdicional que se pretende. Seguindo essa tendência também do Código de Processo Civil de 2015, se passou a disciplinar também, como regra, essa audiência do saneamento compartilhado, que a FADUA, eu já vejo que a FADUA já vai também, mais uma vez, sorrindo aí, porque quando a gente fala em saneamento compartilhado, tem tudo a ver com a nomenclatura lá do professor Fabrício, né, do saneamento compartilhado, mas porque essa foi sempre uma preocupação, porque sempre se discutiu que, como a gente tinha na comissão integrantes, né, da advocacia, da defensoria, Ministério Público Federal, Estadual, magistratura federal, estadual, se observou que essa era uma necessidade constante, realmente, né? Esse era um problema real que existia, que talvez, nesses casos em que até o rito, muitas vezes, é mais conversado entre as partes, eu tenha a possibilidade de uma tutela jurisdicional mais efetiva. Outra coisa foi, a gente trouxe uma tentativa de aprimoramento na disciplina atual do regime de custas e honorários aplicável às ações coletivas, mantendo o núcleo essencial, mas prevendo o aspecto como possibilidade de antecipação de despesas periciais em ações coletivas pelo réu, colaboração, né, regras específicas para colaboração de órgãos e entidades públicas, eventualmente até o financiamento por fundos que tenham essa vocação institucional de financiamento de ações coletivas. Então, foi uma outra preocupação também, porque foi um problema que se identificou ser frequente em alguns casos específicos, e é isso também a gente procurou fazer. Muitos dos problemas das soluções que a gente tentou dar, a gente tentou discutir com base em casos específicos, não era só com base na ideia, naquelas máximas, todo mundo fala que o problema todo mundo fala que no processo o problema são os recursos, aí a gente vê depois que não, que o tempo maior do recurso no processo é no processo de execução. Então a gente procurou trazer pelo menos a experiência de todos para ver quais que eram os problemas reais que a gente poderia tentar resolver. Se também procura lá adotar um regime de formação da coisa julgada, independentemente do resultado do processo, disciplinando que a coisa julgada tem eficácia erga omnes, outra parte em todo o território nacional, mas isso aí eu já sei até que é uma coisa, é um tema da professora Fádua, e que eu não vou me meter a falar. Uma alteração também dos procedimentos administrativos, investigatórios, do inquérito civil, porque a gente tenta valorizar bastante também a figura do inquérito civil para preparar melhor a ação civil pública, né? Que mais aqui? Incentivo também à autocomposição coletiva, porque com isso a gente consolida o gênero como comum, né, aos direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos. É algo que já consta, o incentivo aos métodos de autocomposição, eles já foi dado, já foi reforçado no Código de Processo Civil, então a gente tenta também trazer essa ideia para dentro da lei da ação civil pública. Como eu falei para vocês, gente, nós temos algumas outras alterações que são bastante relevantes, mas essas que eu trouxe aqui para vocês são algumas que eu acho que dão um panorama geral de qual que foi a ideia principal que se pretendeu defender nesse substitutivo. A ideia é incorporar essa necessidade realmente de atualização da legislação, trazendo uma perspectiva mais realista, incorporando as modificações e tentando evitar futuros erros. Eu acho que como nós estamos num grupo pequeno, eu já vi aqui que eu já falei uns 20 minutos, mais ou menos, eu acho que eu vou passar agora para a professora Fádua, para que ela complemente, de certa forma, aqui a minha fala, para que vocês possam também fazer qualquer indagação, e eu estou à disposição de vocês. Professora, obrigado pelas observações iniciais. Eu dou prosseguimento ao debate com os questionamentos e considerações da professora Fádua.
Primeiramente, eu gostaria de saudar os professores e alunos do PPGD da Unipar, que hoje gentilmente nos recebem nesta sala virtual, na pessoa do nosso brilhante professor, caríssimo, doutor Luiz Manuel, que é o organizador deste evento, a quem eu muito agradeço por esta oportunidade de aqui poder tecer algumas considerações referentes à nova lei de ação civil pública. Eu não posso saudar, mas porque já não se faz mais presente neste ambiente virtual, mas eu presto a minha homenagem ao não menos brilhante, não menos reluzente professor Gregório Assagra, meu orientador do mestrado, que foi quem me despertou, né, a admiração e o estudo e a pesquisa do processo coletivo. Não poderia deixar de prestar essa minha singela homenagem a ele. Tamanha a admiração que tenho pelo seu trabalho, pelos seus estudos, pela sua dedicação ao processo coletivo. E em meio a tantas estrelas, né, em meio a essa constelação jurídica, eu não posso deixar de saudar aquela professora dedicada, querida, espontânea, que não mede esforços para me auxiliar, para me conduzir nos instigantes e intrincados caminhos aí do doutorado em processo coletivo, que é a minha caríssima professora Luana Pedrosa. Na pessoa de quem eu saúdo, né, os meus colegas aí do doutorado, da Universidade de Itaúna, os nossos colegas aí da Unipar e os demais participantes que nos assistem. Bom, em conversa com a professora Luana, acerca desse nosso encontro de hoje, coube a mim a tarefa, né, de debater esse recentíssimo, complexo tema referente aos novos projetos da Lei de Ação Civil Pública, né? O que não é uma tarefa fácil, porque trata-se de acerca desse tema, muitas discussões e muitas controvérsias, né? Mas, de modo a contribuir para o debate referente a esses projetos, eu trago o recentíssimo e importantíssimo tema da inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública, cuja declaração somente se deu em 8 de abril deste ano, após 24 anos de muitas lutas, muitas discussões acerca do tema, e essa declaração de inconstitucionalidade se deu no recurso extraordinário 1101 de 1937, que se refere a uma ação proposta pelo IDEC, pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, contra 16 instituições financeiras perante a Justiça Federal de São Paulo, objetivando a revisão dos contratos aí do sistema financeiro de habitação. Mas a controvérsia
processual objeto dessa decisão não foi levantada pelas partes envolvidas no processo, mas pelo Instituto de Defesa Coletiva, que integrou o processo, essa relação com o amicus curiae. Então, a controvérsia não se deu a partir de questionamentos ou de proposições das partes, mas do amicus curiae. E, segundo o professor Didier, essa foi a mais importante decisão sobre processo coletivo nos últimos anos no Brasil. Por quê? Porque o STF decidiu que os efeitos da decisão em ação civil pública não devem ter limites territoriais. O Supremo extinguiu os limites territoriais para a produção de efeitos em sede de ação civil pública. O artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública, cuja inconstitucional redação foi dada pela Lei 9494 de 1997, por isso, houve esse lapso temporal de 24 anos, até a declaração da sua inconstitucionalidade. Essa redação, ela restringia os limites subjetivos e objetivos da coisa julgada, na medida em que a coisa julgada na ação civil pública deveria produzir efeitos apenas dentro dos limites territoriais do juiz que prolatou a sentença. Ou seja, os efeitos somente seriam produzidos, a eficácia da sentença somente se daria na base territorial do juiz prolator. Ou seja, a sentença só produziria efeitos apenas na comarca, se tratasse da Justiça Estadual, ou na seção ou subseção judiciária, se fosse competência da Justiça Federal. Então, haveria, por essa redação, por essa inconstitucional redação, a limitação daqueles que sofreriam, que receberiam os efeitos dessa decisão. Haveria a limitação quanto ao território, quanto à comarca ou seção ou subseção judiciária a qual estivesse submetidos àqueles direitos. E há também, limitou-se, além dos limites subjetivos, que estavam restritos à base territorial do limite prolator, houve ainda a limitação do objeto material, dos limites da lide, das questões apreciadas e decididas. Há uma regra de competência. Então, tanto os limites subjetivos quanto os limites objetivos, quanto ao objeto material, se limitavam a uma regra de competência. Ou seja... Desculpa, eu vou até interromper você, porque como o Claudinei aqui tinha feito uma pergunta, até já para dizer, foi correta a decisão do Supremo que extinguiu o limite territorial, já de cara, para mim, corretíssima, porque a interpretação anterior, a interpretação que se pretendia dar, e a redação da lei contraria a realidade, tenta limitar territorialmente algo que não é limitável territorialmente, pela própria essência, pela própria natureza do direito. Então, por isso que também se defendeu tanto realmente que não poderia ser dado esse tratamento que
pretendia, até porque as razões também pelas quais essa lei o artigo 16 foi alterado, eram muito práticas, né? Tinham razões muito específicas, que era tentar o ajuizamento de ações, realmente começaram a pipocar ações do país. Contra a privatização na época. A Vale do Rio Doce. Foi isso, foi muito clara. E é interessante, Luana, que nós fizemos um trabalho de bastidor muito grande, acompanhando o professor Camilo Zufelato, aqui da USP de Ribeirão Preto, e era engraçado que tem a Maria Cristina Fernandes, lá da CBN. Se você tivesse R$10, você teria apostado no quê? Eu teria apostado que nós seríamos derrotados no Supremo. Se alguém quisesse apostar um carro comigo, eu teria apostado que eu seria derrotado e que o Supremo manteria a constitucionalidade da norma, porque havia uma pressão muito grande do poderio econômico, né? Nós nunca achamos que nós íamos ganhar, você entendeu? Foi muito engraçado. Eu pedi para ingressar como amicus curiae pela Associação dos Auditores da Receita Federal, e aí o Alexandre começou a rejeitar todos os pedidos de amicus curiae. O Camilo ficou muito preocupado, porque ele fez um parecer enorme do amicus curiae de Minas Gerais, que também foi rejeitado. Então, o Alexandre estava... O BDP também não foi aceito, então a gente acabou tendo que fazer um trabalho de formiguinha, publicando matéria em jornal, dando entrevista, enviando... Mas aí, a sinalização... É que a sinalização era muito ruim, porque ele rejeitou o ingresso dos amicus, que eram justamente os amicus que estavam trabalhando pela inconstitucionalidade. Então, isso assustou bastante, né? O Camilo ficou super assustado. Tanto é que no dia que nós ganhamos, nós ficamos assim, nossa, ganhamos mesmo, né? Por essa votação. Nós não achávamos nem que ia ganhar, que dirá da votação que teve, né? Então, foi uma boa surpresa no Supremo. Verdade. Foi um acerto do Supremo Federal, essa declaração de constitucionalidade, mas ela realmente decorreu de 24 anos aí de muitas formiguinhas questionando a constitucionalidade desse dispositivo. Sem contar que ele tinha uma inconstitucionalidade também não era só no conteúdo, era na forma, né? Porque primeiro, a modificação veio por medidas provisórias, reiteradamente reeditadas, depois veio numa daquelas MPs linguiça, que tinha de todo tipo de matéria. Então, na verdade, tinha inconstitucional. Além de tudo, tinha, né, a questão formal, da maneira como isso passou a fazer parte da lei da ação civil pública, a maneira como foi alterada, com um propósito que era muito específico na época. Peraí, está pipocando liminar no país inteiro para suspender o leilão da Vale do Rio Doce, vamos alterar a lei. Então, houve nesse dispositivo, né, embaralharam-se conceitos de coisa julgada e competência territorial, coisa julgada e efeitos da sentença, né, sendo que a coisa julgada, ela se refere à qualidade de imutabilidade e indiscutibilidade da sentença. O Fred Didier e o Hermes Zanetti, eles apontam algumas críticas quanto a esse dispositivo, a esse artigo 16, né, porque gera prejuízo à economia processual, né, na medida em que podem ocasionar decisões contraditórias entre municípios ou estados diferentes, porque o mesmo dano pode abarcar diferentes municípios ou até mesmo estados. Esse artigo, ele também violava o princípio da igualdade por tratar de forma diversa os brasileiros, né? Porque para uns vale a decisão, para outros não vale, não é? Tem eficácia, para outros não tem. Os direitos coletivos, né, lato sensu, eles são indivisíveis. Então, não há sentido em que uma decisão seja separada aí por território, né, os efeitos de uma decisão. E além dessa mistura de conceitos, né, coisa julgada, competência, coisa julgada e efeitos da decisão, então, como surgiu
E aí a gente pode questionar em que sentido, como surgiu essa controvérsia processual referente ao artigo 16. O Camilo Zufelato, ele fala que, embora a polêmica temática dos limites territoriais da coisa julgada no processo coletivo estivesse aparentemente solucionada pela jurisprudência mais recente do STJ, desaplicando o artigo 16, ou seja, a jurisprudência mais recente não aplicava o artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública, estendendo, assim, os limites subjetivos da coisa julgada em âmbito regional ou nacional, em decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, o STF voltou a aplicar o artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública, com fundamentos que não encontram lastro na jurisprudência daquela corte, além, diz Zufelato, de violadores de toda a sistemática do processo coletivo brasileiro. E a partir dessas considerações iniciais, nós debateremos agora os 3 projetos de lei da nova ação civil pública acerca desse tema, acerca da coisa julgada, acerca dos seus efeitos, se houve a preocupação nos 3 projetos até então apresentados, alguma limitação territorial, né? O primeiro projeto foi o 4441, de 2020, né, de autoria do Paulo Teixeira, que preceitua no caput do artigo 25 que a decisão de mérito faz coisa julgada, independentemente do resultado, procedente ou improcedente, né, e vincula o grupo titular do direito discutido em todo o território nacional. Então, o PL 4441, ele não restringiu territorialmente a produção dos efeitos da sentença. Ele foi feliz nesse sentido, não limitando, né, a produção de efeitos a limites territoriais, a regras de competência. O erro que eu vislumbro, e assim, na esteira do que defende aqui o professor Gregório, né, estaria no parágrafo 1º desse mesmo artigo, que diz que a coisa julgada coletiva também se forma quando há improcedência decorrer de insuficiência de prova. O que viola, né, o artigo, né, o que se contrapõe aí ao artigo 103 do CDC, né, na medida em que não se faz coisa julgada desde a Lei de Ação Popular, a Lei de Ação Civil Pública e a expressa previsão do 103 do CDC, que não faz coisa julgada a improcedência por falta de provas. E os projetos prevêem que se forma coisa julgada coletiva quando há improcedência decorrer de insuficiência de prova. Então, considerando aí o microsistema da tutela coletiva, né, o Código de Defesa do Consumidor, eu não concordo com a formação da coisa julgada quando a improcedência decorrer da insuficiência de prova. Por quê? Porque a coisa julgada, né, como disse Gregório, é o elemento nuclear do Estado Democrático de Direito, traz segurança jurídica. Então, como se trará segurança jurídica em uma sentença
de improcedência por insuficiência de provas. Então, é um ponto, assim, que eu discordo e que merece uma discussão, uma reflexão um pouco maior. Porque, assim, a coisa julgada, ela realmente é um elemento nuclear, né? Ela, como o Gregório mesmo falou hoje ainda, ela integra a pentalogia estrutural do direito processual. Além disso, ela é direito fundamental, está lá no caput do artigo 5º, né? A inviolabilidade do direito à vida, liberdade, segurança, igualdade e propriedade. Está lá também no inciso 36 do artigo 5º, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, como é que se forma coisa julgada a partir da decisão de improcedência por insuficiência de provas, né? Então, nesse sentido, eu concordo com essa crítica do professor Gregório. Eu tenho meditado sobre isso, Fado, e eu não ainda firmei uma posição por dois motivos. O primeiro deles é o motivo à la Rudalvin, que é o motivo do ponto de vista real, da realidade. Quantas ações civis públicas são julgadas improcedentes por insuficiência de prova? Normalmente são temas complexos, o Ministério Público atua, são associações, quando elas não são bem estruturadas, o Ministério Público está atuando. Então, essa é a primeira questão. Eu fico preocupado, assim, eu fico pensando. Eu não lembro de ter visto ações civis públicas julgadas improcedentes por insuficiência de prova. Então, na ação popular talvez seja mais comum, não sei. Mas, assim, o que eu penso é, será que existe tantas ações civis públicas julgadas improcedentes por falta de prova? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é uma questão que eu quero ver talvez uma tese de doutorado sobre isso, né? Que eu gostaria de sugerir para algum dos próximos doutorandos escrever sobre a ação coletiva, as ações coletivas sob a ótica do réu. O direito fundamental dos réus nas ações coletivas. Porque o réu também tem um custo, né? Ele tem um custo gigantesco em determinadas situações para fazer sua defesa. Eu não estou nem falando de ação popular, né? Que ele paga custo, ele paga preparo, ele tem que pagar advogado. Normalmente é um uso abusivo do valor da causa. Eu acabei de ganhar uma aqui, que eu impugnei o valor da causa. O autor começou dando o valor da causa de 5 milhões de reais. Ele pegou o valor da população, disse, eu estou pedindo R$1.000 de dano moral coletivo para cada um, multiplicou, deu 5 milhões. Tipo, para ele não tem consequência nenhuma. Mas o réu, quando vai me contratar, eu cobro os honorários sobre os 5 milhões. Porque 5 milhões é o valor da causa, é o que está sendo discutido. Aí o juiz, na sentença, reduziu o valor da causa para 100 mil. Então, você imagina, né? Eu não nesse caso específico, eu não cobrei sobre 5 milhões. Mas vamos pensar que eu tenha cobrado 5%. 5% de 5 milhões dá 250 mil. Quer dizer, a pessoa gastou 250 mil para fazer defesa numa ação cujo valor real da causa era 100 mil. Então, a minha preocupação é justamente o equilíbrio quando a gente diz o seguinte, uma ação civil pública que teve o pedido julgado improcedente pela insuficiência de prova, não deveria fazer coisa julgada e deveria permitir um novo ajuizamento. Aí eu fico pensando, a primeira questão é essa, quantas ações são julgadas por insuficiência de prova? Ação coletiva, né, que o juiz coloca lá, o julgo improcedente porque não tem prova. E aí o outro aspecto, né, é justo eu fazer o réu submeter uma nova demanda porque, de repente, o autor foi desidioso? Porque o MP foi desidioso, né? Porque, numa situação normal, os dois atuam. Tem uma associação, um autor coletivo, mais o Ministério Público. Então, eu vou falar para o réu, não, agora você vai se defender de novo, porque agora eles vão fazer direito. Agora eles vão atuar de novo. Agora eles vão bem atuar. E aí, imagine a sua situação como advogada. O autor... O cliente vai, te contrata, você cobra 200 mil reais para fazer uma ação civil pública, é julgado improcedente por falta de prova em primeiro grau, eles recorrem para o tribunal mantém, transita em julgado. E aí vem um outro ente, entra com a mesma ação. Aí o cliente recebe uma citação, fica louco, fala, mas a situação não foi resolvida? Não, ele pode ajuizar de novo, porque agora ele pode atuar melhor, agora ele pode fazer uma prova boa, né? Então, eu não estou dizendo que eu discordo ou que eu não concordo. Eu acho só que a discussão tem outras nuances que nós não podemos desconsiderar, né?
Então, eu gostaria até de ter uma tese de doutorado sobre isso, né? A Eu dificuldade que o réu tem. entendi o ponto de vista do senhor, professor. A questão realmente, assim, da insegurança, né, jurídica, que o seu cliente estará submetido. Na verdade, Fábio, é insegurança até financeira, porque ele paga uma fortuna para fazer uma defesa no processo coletivo. Ninguém faz. Um bom advogado de processo coletivo não é barato. Então, Verdade. E aí vão pensar, e se for julgado Mas considerando a coisa julgada como qualidade de imutabilidade, indiscutibilidade, Uhum. não se pode falar em informação da coisa julgada por insuficiência de provas, assim, no caso de improcedência por insuficiência de provas, considerando-se a coisa julgada como qualidade de imutabilidade e indiscutibilidade da sentença. Eu acho que aí fere o requisito, né, do instituto da coisa julgada. Nós temos só que repensar. Ô, Lucas, faz a pergunta por escrito, tá, por favor? Aí depois a Fado analisa a tua pergunta. Mas, assim, eu só quero que toda vez que a gente trabalha do processo coletivo, e eu falo isso sempre para a professora Luana, né? Nós temos que trabalhar, e aqui está o Diogo do Ministério Público, nós temos que trabalhar, nós que estamos construindo doutrina, e eu falo isso o tempo todo para ele. Você não está aqui na posição de promotor, você está aqui na posição de doutrinador. O doutrinador tem que olhar os dois lados. Ele não pode olhar nem para um lado nem para o outro. Ele não é advogado e nem é promotor, ele é doutrinador. Então, você tem que ter uma visão imparcial da questão. Então, eu tenho que me preocupar com o direito coletivo do réu, né? A parte do réu, né? Tanto é que no processo individual, se houver insuficiência de prova, é julgado improcedente, e é improcedente mesmo e acabou, né? O autor foi desidioso, quem é desidioso perde, o ônus da prova era dele e paciência. No processo coletivo, a gente tem que ter um regramento diferenciado. Eu concordo com isso. A discussão que eu fico pensando o que é uma insuficiência de prova? Insuficiência de prova é o autor desidioso? O juiz manda o autor especificar a prova de uma ação coletiva, ele não especifica, vai para o MP não especifica, e aí ele julga improcedente, por falta de prova. Ele deu a oportunidade de especificar a prova, ninguém quis fazer prova. Ou, quais provas vocês querem produzir? Todo mundo pede julgamento antecipado. O juiz julga e julga improcedente. Por falta de prova, não tem prova, vocês não fizeram prova. Mas eu só quero, Fábio, eu entendo a sua posição, eu só quero, como a gente está num debate acadêmico, eu quero deixar sempre claro, e a minha disciplina com o pessoal do mestrado, na semana que vem, inclusive, vai ser processo coletivo. Então, eu fico muito preocupado. Eu anotei aqui essa consideração do senhor, né, referente a essa instabilidade, né, ao qual a desídia, Fábio, o réu se encontrará. Fábio, a minha preocupação é a desídia. É um autor coletivo desidioso. Será que o sistema foi feito para proteger isso? Ou não foi feito para proteger naquela situação em que, de repente, eu descubro uma prova nova? Prova nova, o que é uma prova nova? Aí você vem toda aquela discussão. Mas era só intervenção para fomentar o debate. Certo. Então, vamos... a gente fez essa análise do primeiro, referente ao primeiro projeto. Se o projeto atrelou os efeitos da coisa julgada a limites territoriais. Esse é um ponto positivo do projeto 441, que não restringiu os efeitos a limites territoriais. O segundo projeto, que, do meu ponto de vista, é caótico, é o projeto do CNJ, o 4778 de 2020. Nesse ponto especificamente também, o projeto do CNJ, ele foi feliz, porque também não limitou os efeitos, a produção de efeitos da sentença a limites territoriais, né? Um dos poucos pontos positivos desse projeto. O artigo 26 do projeto 4778 diz que
a sentença de mérito proferida na ação coletiva, de procedência ou improcedência, faz coisa julgada material. Aí, o parágrafo 1º do artigo 26, na linha do projeto 4441, do deputado Paulo Teixeira, também previu que a coisa julgada se forma quando há improcedência decorrer da insuficiência de provas, que foi objeto dessa nossa última discussão aí, com a qual, a princípio, eu não tenho concordado com a formação da coisa julgada nessa hipótese. Aí o artigo 27 do projeto do CNJ, que é o que a gente está analisando, quanto à questão de se há ou não a limitação da produção dos efeitos, dos limites da coisa julgada a território, né? O artigo 27, felizmente, diz que a eficácia da sentença e a coisa julgada, operação erga omnes em todo o território nacional. Então, de modo que não se verifica, né, a restrição a limites territoriais. E o PL, do qual nossa querida Luana participou, o PL 1641 de 2021, né, do IBDP, diz no seu artigo que realmente eu ainda não fiz uma detida análise desses projetos, mas realmente é o projeto que realmente trouxe benefícios à disciplina da ação civil coletiva, da ação civil pública, e é o que menos falhas tem se apontado nas discussões travadas. Realmente, dos projetos, é o melhor. E ele também foi feliz nessa questão dos limites da coisa julgada, dos efeitos da sentença, na medida em que o artigo 32 dele fala que a sentença de mérito, de procedência ou improcedência da demanda, faz coisa julgada erga omnes em todo o território nacional. Ou seja, também não houve... Eu vou desculpa até lhe interromper aqui, é que eu estou vendo que o tempo está passando, aí eu fico também, a minha ansiedade não me deixa ficar quieta. Não sei até se você concorda até, para a gente também conseguir daqui a pouco dar um fechamento, mas, assim, uma coisa a gente percebe que pelo menos isso os projetos coincidem, né? Eles têm já essa mesma ideia consolidada de que não se pode dar o mesmo tratamento à coisa julgada que se dava antes, e é até importante falar, né, que todos esses projetos foram elaborados antes da decisão do STF, inclusive o substitutivo. Então, realmente, é uma ideia que já estava consolidada mesmo nos estudiosos da matéria. Professor Luiz Manuel, até quando você estava falando isso, realmente é muito importante, né? Isso que a gente tem que ter, esse exercício constante para ter essa isenção quando nós estamos na posição formadores de doutrina, formadores de opinião, mas no sentido técnico aqui da palavra, somos juristas. Eu me lembro, inclusive, olha só, professor, fica a dica aí, professor Luiz Manuel também, né, como se o professor Luiz Manuel precisasse de ideias macabras, mas eu me lembro que quando eu auxiliava o professor Nelson Neri lá no mestrado e no doutorado da PUC, um dos trabalhos que ele pedia para a conclusão da disciplina era apresentar um comentário a acórdão duplo. Você tinha que comentar o acórdão concordando com o posicionamento e outro discordando do posicionamento, que era exatamente para desenvolver o poder de
fundamentação, argumentação para dizer, olha, não é necessariamente o que você concorda ou o que você concorda. Era um exercício mesmo de dizer, olha, eu vou argumentar e fundamentar aqui concordando com o posicionamento do acórdão. E eu vou fundamentar, fazer todo um outro fundamento aqui discordando. Isso até em um momento da minha opinião. Vai ter que fazer os dois. É engraçado porque o processo civil parece que tudo já foi discutido e tem infinitas coisas para se discutir. Essa semana eu pensei num caso, né, de execução provisória. Aí eu pensei, né, porque execução provisória você faz com o dever de indenizar os prejuízos que você causou. E mesmo que você seja beneficiário da assistência judiciária, isso não te isenta da obrigação de indenizar, porque a assistência judiciária não abarca o dano processual, que é até o que o Lucas Pagani está falando agora. Mas aí eu te faço uma outra pergunta, Diogo e os alunos. Não sei, o Medina, não sei se ele está presente. Então, eu fico pensando, pode fazer execução provisória aquele que não tem condições de indenizar? Vamos imaginar a seguinte situação. Quem vai fazer execução provisória é um solvente civil, ou alguém que tem 500 negativações no Serasa e SPC, ou seja, alguém insolvente. Aquele que é insolvente pode fazer execução provisória, porque os prejuízos que ele causou, ele... Não, Ana. A caução só precisa, você não precisa para fazer execução provisória. Você só precisa para levantar dinheiro. Para fazer execução provisória, você não precisa de caução. Isso significa que eu, por exemplo, eu posso iniciar a execução provisória, intima para pagar em 15 dias, não pagou, eu posso pedir protesto para negativar a pessoa, por exemplo. Aí eu vou em negativo. E lá na frente, o título é desconstituído, por algum motivo a execução provisória é extinta. Mas eu não tenho condições de indenizar. Será que eu podia ter iniciado essa execução provisória? Ninguém discutiu isso até hoje. Você entendeu? E é um tema, assim, só para vocês verem, isso no processo individual. Aí vai tacar isso no processo coletivo. Como é que eu admito uma execução provisória num processo coletivo? Porque se é o MP, aqui em São Paulo, o MP não tem o hábito de fazer execução provisória. Mas vamos pensar, o MP ainda o Estado responde, né? O MP faz uma execução provisória, dá algum problema tal, e depois, aqui já teve um caso, sim, tem até uma ação de indenização até do escritório contra o Estado por uma execução provisória de uma ação de improbidade. Mas aí eu fico pensando, e o insolvente civil, né? É extremamente interessante. É uma tese, uma dissertação de mestrado fantástica, né? Execução provisória. Quais são seus limites, né? Quem pode? Esse é um problema. O insolvente civil pode fazer execução provisória, mas a posição é que não pode. Ele não tem como indenizar. É pressuposto da execução provisória a capacidade de indenizar, de recompor. Se eu não tenho capacidade notória de recompor, eu não posso executar provisória. Eu tenho que esperar o trânsito de julgado. E o legislador não pensa nisso, né? Estou falando só para vocês verem o tanto de nuances importantes que tem de processo e coisas ainda para serem discutidas, né? Uma delas que eu falei agora para a Fado, o direito coletivo do réu. Eu não vejo ninguém preocupado com isso, né? Se vocês forem ver quem escreve doutrina de processo coletivo, não se preocupa com o réu. Todo mundo se preocupa, parte da premissa de que de quem ajuiza a ação coletiva tem razão. E não é sempre verdade, né? Pode ter ação coletiva ajuizada abusivamente, pode ter ação coletiva ajuizada sem fundamento algum, pode ser ação coletiva que é julgada improcedente, que o pedido é julgado improcedente. Só para vocês verem, tem muitos nuances para serem discutidos. Professora Luana. Pode prosseguir. Professor Luiz Manuel, como é que eu vou ter algo a acrescentar depois desse comentário? Né? Difícil, né, professora Fábio? Exatamente. Né? Professor Luiz Manuel sempre muito preciso, muito pontual. O Joaquim está colocando aqui, o Joaquim Volante, que em tese, até porque condição financeira do exequente não é pressuposto da execução provisória. Sim, Joaquim, isso eu vou discordar de você. Sabe por quê? Porque é condição da execução provisória que você vai prosseguir ela com o reconhecimento de que você se obriga a indenizar os prejuízos que você causar com ela. É um pressuposto. É um pressuposto que você reconhece, por isso que o advogado tem que alertar o cliente quando ele for fazer execução provisória, porque se der problema na frente, o cliente vai ter que indenizar. Então, na verdade, é um pressuposto implícito do sistema, né? A capacidade de indenizar, porque eu tenho a capacidade, eu estou executando um título não transitado, né? Por isso mas isso é uma posição minha, viu, Joaquim? Isso a doutrina não fala, porque você não vê ninguém falando isso. A doutrina diz que a execução provisória você se obriga a indenizar na hipótese de o título for reformado, o título for desconstituído, o título for considerado inválido. Mas ninguém parou para escrever exatamente sobre isso, né? E aquele que não tem capacidade de indenizar? Ele pode? Ou será que é um pressuposto da execução provisória
a capacidade do exequente indenizar os prejuízos que ele causar. Professor, quanto a essa preocupação com o demandado em sede de tutela coletiva, eu ouso discordar, porque minha dissertação de mestrado, orientada pelo professor Gregório, o título dela é justamente a defesa do demandado no processo coletivo. Eu pretendo, ano que vem, fazer a revisão de acordo com o novo CPC e publicá-la. Então, assim, eu tenho uma preocupação nesse sentido quanto... Eu não li a sua dissertação, depois você me manda, depois que você fizer a revisão. Porque, na verdade, é uma preocupação que eu tenho. A defesa do demandado no direito processual coletivo. Manuel, isso é desde que a gente, né, eu e a Fada começamos nosso relacionamento acadêmico, que eu fui designada orientadora dela, é uma coisa que eu já falo para ela, uma hora você vai sim arrumar a sua dissertação de mestrado, atualizar e vai publicar. Tudo bem, agora você está no doutorado, vamos então nos preocupar com as demandas do doutorado, mas ela jamais será dispensada de pegar a dissertação de mestrado dela e dar um bom tratamento para publicar. Agora, os temas de processo coletivo são complexos mesmo. Eu acho que nós temos boas possibilidades de várias leis, né? Está em andamento a nova lei da ação de improbidade, tem a lei da ação civil pública em discussão no Congresso. Tem algumas coisas que ficaram ruins da lei do mandado de segurança, mas vai demorar para eles voltarem nesse tema, talvez só na próxima legislatura, mas ainda tem muitos debates. Alguém tem mais alguma indagação que gostaria de fazer? Porque eu passo para a Fado e para a professora Luana, para as duas fazerem as considerações finais, só para a gente não adiantar demais na hora. Nós temos várias perguntas aqui no chat, professor. Então, algumas eu até já... Verdade. Se você for ver, eu já até respondi. O Pagani e o Lucas quer discutir dano processual, eu falei para ele que é complexo. Isso a gente vai discutir na aula da semana que vem, que é a exposição dele. Então, realmente nós podemos perceber, né, nesse comparativo referente aos projetos, que eles, antes mesmo da decisão do STF, né, eles não restringiram os efeitos da sentença a limites territoriais, o que é um ponto comum a todos eles. E diante dessas considerações, e considerando também que nós temos, assim, atualmente, o melhor sistema processual coletivo, professora Luana, a senhora acha que nós precisamos de uma nova lei de ação civil pública, neste contexto de tanta instabilidade política, econômica, das instituições democráticas, talvez não se demandasse maiores discussões para já respondendo de cara, eu acho que, né, assim, pensar se precisa ou se não precisa realmente é difícil, mas se a gente até adequa também um pouco, será que seria bom para o nosso sistema coletivo uma nova lei? Acho que seria sim, especialmente se for uma lei construída da forma que a gente está pretendendo construir. É uma lei que é objeto, assim, já foi, como eu falei, né, essa lei, esse anteprojeto que a gente apresentou, tem muita inspiração naquilo que já vem sendo objeto de exaustivo debate ao longo dos anos, e eu acho que a legislação, da maneira como está, nossa legislação não é ruim, a questão não é essa, nós temos uma boa legislação, mas o nosso processo coletivo evoluiu muito, e nós precisamos sistematizar
de uma forma mais adequada, que esse já era o objetivo do projeto, né, de cuja comissão o professor Luiz Manuel fez parte no passado. Já era uma preocupação naquela época, dar mais segurança. 2009 isso em 2009. Exatamente. Então, naquela época já era uma preocupação, já era, de certa forma, uma necessidade, porque não é que a lei que a gente tem não nos serve, mas nós temos total condição de ter uma legislação mais adequada e que seja mais adaptada à nossa realidade de hoje. Porque as nossas leis, se a gente observar aí, né, pelo microsistema, realmente, as datas são... A gente vê que nós precisamos atualizar muitas delas, inclusive para o nosso momento atual e para o Estado Democrático de Direito. Então, tem muita coisa que realmente eu acho que nós não podemos perder a oportunidade de fazer. Foi essa a intenção exatamente do Instituto Brasileiro de Direito Processual e foi a preocupação que levou o professor Kazuo Watanabe e o professor Paulo Lucon a designarem, né, a formação dessa comissão no Instituto Brasileiro de Direito Processual para dar um tratamento que eles julgavam adequados da forma como a lei, né, como a matéria merece. E o professor Kazuo Watanabe é autoridade realmente indiscutível. Era um dos grandes, inclusive, parceiros acadêmicos da professora Ada, que foi nossa professora aqui na Universidade de Itaúna, com quem tivemos a honra enorme de conviver durante algum tempo. Então, esse ambiente em que a lei está sendo gestada, eu diria, ele é propício, né? Então, não é que a gente precisa dessa lei para que o processo, mas eu acho que a oportunidade existe. E não é porque nós estamos com problemas em várias outras áreas que a gente deve deixar de perder a oportunidade de trazer uma tutela mais adequada para o nosso processo. Acho que é isso. Nossa, eu estou vendo aqui que já são 8h10, né? Então, acho que a gente vai precisar encerrar. Então, assim, eu finalizo. Acredito que as questões do chat já tenham sido respondidas, conforme o professor já adiantou. E, realmente, agradeço a possibilidade de integrar esse rico debate. E agradeço ao professor Luiz Manuel por essa oportunidade, à professora Luana, aos colegas de PPGD aqui presente, e principalmente a Unipar por ter nos proporcionado tão enriquecedor evento. Muito obrigado. Obrigada. Fábio. Muito obrigado. Professora Luana, suas considerações finais, por gentileza. Está sem o microfone. Só tenho a agradecer também pelo convite, pela oportunidade. Espero que a gente tenha trazido alguma coisa aí, pelo menos para fazer vocês pensarem. Quando eu sugeri, inclusive, que a FADO tratasse um pouco desse tema, exatamente porque, né, puxar um pouco para esse lado da discussão, da análise do artigo 16, da decisão sobre o artigo 16, exatamente porque é um tema instigante, é atual, é um tema que está na nossa realidade. Então, eu acho que sempre, se a gente sai de um evento como esse, se vocês saírem com mais dúvidas do que chegaram, para mim já está ótimo, né? Porque significa que a gente conseguiu plantar alguma caraminhola aí na cabeça de vocês. Esse é sempre o meu objetivo, principalmente num evento cujo foco é mais a pós-graduação mesmo, trazer dúvidas, né? Plantar dúvidas, trazer pontos de debate. Pelo que eu vi aqui, o professor Luiz Manuel já trouxe para vocês várias incumbências de vários temas que vocês vão ter que discutir nas aulas. Então, minha dose de maldade eu já trouxe. Dei até a sugestão do comentário, né? Não, sugestão não, eu lembrei da maldade que o professor Nelson Neri fazia, de fazer o pessoal comentar 2 vezes, a favor e contra. Gostei da ideia. Gostou da ideia, professor? Sexta é dia de maldade, a professora Sabrina está falando aqui. É exatamente mesmo. Sexta é dia de maldade, sexta é dia de aula do professor Luiz Manuel, sexta é dia de aula da professora Luana,
É que eu sou conhecido lá no mestrado e no doutorado como leniente não exigente, então agora eu vou começar a exigir um pouco mais. Tadinhos dos seus alunos, professor Luiz Manuel, não faça isso com eles. Sexta-feira, sou mesmo professora Miriam, eu sou uma menina má mesmo, mas sou muito boazinha, eu sou carinhosa com os meus queridos. É aquela aula que traz mais dúvida do que esclarecimentos, não é? No Exatamente. mestrado e no doutorado, na graduação não. Na graduação e na especialização, não. Mas no mestrado e no doutorado, você tem que sair com mais dúvidas do que Isso que eu falei, meu objetivo é sempre plantar dúvidas. Eu sou como Chacrinha, eu não vim aqui para explicar, eu vim para confundir. Pessoal, eu agradeço a todos, professora Fada, professora Luana, foi um prazer tê-las aqui. Espero que possamos vê-las presencialmente na Universidade Paranaense. Agradeço aos mestrandos, agradeço ao professor Celso pela incumbência, aos colegas que bravamente resistiram e participaram, professora Miriam, professora Jussara, Medina, o Horácio, todos aqueles que puderam tirar algum tempo para poder vir aqui, e vamos em frente. Semana que vem já começam as aulas. Sim, Fábio. Eu queria só mandar um abraço aqui para a carismática professora Jussara, que desde o último evento que o senhor nos convidou, eu fiquei encantada com a professora Jussara. Eu disse a ela no chat que agora ela tem uma fã em Minas Gerais. Eu só queria deixar a professora Jussara é sempre uma unanimidade, todos amam ela. Ela tem fãs em território nacional, que até além mar. A Jussara é uma unanimidade. Pessoal, muito obrigado a todos. Boa noite. Muito prazer em Bom conhecer todos os professores. Muito obrigado e até a semana que vem nas aulas. Tchau, pessoal.